Doutor Me Consulta está de volta. Hoje a gente recebe a dermatologista médica, doutora Ana Paula Vitti. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda. Obrigada, Elia. É um prazer estar aqui para falar de temas tão importantes para a nossa população. A gente sabe que tratamentos estéticos, corporais e faciais é com a doutora Ana Paula Vitti. Mas também é com a doutora Ana Paula Vitti cuidar de doenças autoimunes, como, por exemplo, vitiligo e doenças da pele, não é, doutora? Exatamente. Antes da gente ser médico estético, a gente sempre foi um médico clínico com doenças de cabelo, pele e unhas, né? E as doenças autoimunes, elas refletem muito na pele, como o vitiligo, que foi agora o dia do vitiligo, né? O Dia Internacional do Vitiligo. Se eu não me engano, foi dia, não me lembro bem o dia que foi o último, mas a gente acabou de passar por ele. Psoríasis, alopécia areata, essas que saem esses buracos, né? Lúpus, uma das mais importantes, dermatomiosite, a fibromialgia é uma doença autoimune, então todas essas doenças são de cunho de extrema importância dentro da medicina. E nós que trabalhamos essas doenças, a gente vê um paciente realmente que precisa ser muito cuidado em todas as especialidades médicas, em toda a abordagem do paciente. Então, para mim é um prazer enorme atender pacientes com doenças autoimunes. É o que eu mais faço lá no Coronel Mota, tá? Até fico brava quando chega lá pacientes para fazer estética. Eu falo aqui não é lugar de estética, aqui é lugar de doenças. A gente vem, né? Mas a gente ajuda, né? Porque os pacientes também às vezes não tem possibilidade de ir para uma consulta particular, ou não tem um convênio, qualquer coisa assim. Então a gente trata um melasma, a gente trata um acne, a gente trata uma pele oleosa, a gente trata. Mas o nosso foco são as doenças autoimunes. E o vitiligo é uma das mais importantes, digamos assim, dermatologicamente, porque ela é muito visível, né? Que era a doença do Michael Jackson, dessa modelo famosa que tem todas com uma zebrinha, né? A gente tem várias pessoas, a Beyoncé sofre de vitiligo. Então, tem todas essas grandes artistas que nos ensinaram que a doença autoimune não é uma vergonha, ela não é contagiosa. Então é muito importante. E você sabe que é difícil você ser diferente, Hélio? Muito, doutora. As pessoas, elas querem todas serem iguais, né? Por isso que todo um copia o outro, né? As pessoas querem, no fundo, serem amadas e respeitadas, né? E nós, como médicos, estamos aqui para lembrar isso, principalmente a vítima, que é o paciente, né? Que ele acaba se tornando uma vítima dos olhares, do julgamento, do rechaço, da falta de amor, da falta de acolhimento e da falta de não aceitação, até mesmo em lugares de trabalho, nos seus relacionamentos amorosos e até no familiar. E são vítimas, acima de tudo, doutor, eu diria, da falta de informação e do preconceito. Exatamente, As exato. pessoas são muito leigas. É como a senhora falou, elas pensam que podem pegar, né? Exato. Ai, não vou chegar perto. Ih, Deus o livre e guarde que eu vou pegar também. É, Então, há muito essa desinformação, né? e há essa desinformação. Então, a doença autoimune, que é uma doença, primeiramente, muito grave, ela pode ser suave e pode ser gravíssima, levando a óbito, como, por exemplo, os lúpus eritematoso sistêmicos, né, que acomete os outros órgãos que não seja só a pele, né? Então, esse paciente... E é muito bom a gente lembrar, que eu acho que vai ser uma das suas perguntas, mas eu já vou falar, o que é uma doença autoimune? O próprio organismo forma soldadinhos contra ele mesmo. Ele vê a uma célula nossa, minha, sua, que cada um, como um invasor e começa a lutar contra ele. E forma um processo inflamatório enorme. Existe essa guerra infinita dentro desse organismo, no coração, no rim, no baço, no fígado e na pele. Então, o paciente sofre muito. E aí, se não for bem diagnosticado e levado
com muita antecipação e também o psicológico do paciente ser orientado, a gente perde o paciente. Eu já lembro muito isso na escola de medicina, que a gente perdeu muitos pacientes com lúpus eritematoso sistêmico. Hoje, felizmente, está muito bem controlada, mas a autoimune é uma das partes mais importantes da dermatologia. Doutora, como é que o sistema imunológico ele age, né, a essas condições, por exemplo? Então, ele é um sistema imunológico deficitário. Ele não entende que existe uma invasão, que não é uma invasão, que é a sua própria célula que está inflamada e o soldadinho, o leucocito, o mastócito, quem seja desse soldadinho, começa a lutar com uma nossa própria célula. Então, o sistema imunológico ele fica muito confuso e a gente tem que orientar esse paciente e orientar a imunologia. A gente tem que tratar a nossa imunologia, que ela seja mais competente, que ela seja realmente eficaz no combate dessa doença autoimune. Então, é muito importante realmente o acolhimento e a verdadeira ciência presente nesses tratamentos. Não é empírico, não é inventar, não é tratar uma coisinha fácil, entendeu? Uma gripe, uma bronquite, uma pneumonia. É tratar uma doença autoimune. Precisa ter basamento científico, treinamento, capacitação e principalmente experiência. Doutora, o vitiligo a gente sabe que são aquelas manchas esbranquiçadas na pele, né? Sim. Quais são os principais sinais e sintomas além desse? O paciente começa realmente, o único sintoma do vitiligo é manchas brancas na pele. Então ele começa Ele a não ver sente nada além disso. nada. Ele começa a desbotar em algumas áreas. E quando eu digo que o vitiligo é incompleto, quando ele é unilateral, porque ele também pode sair no cabelo. Não sei se vocês já viram essas pessoas que têm um mechão de cabelo branco, que nem a Mortiça do Frankenstein, né? Existem pessoas, eu tenho vários pacientes, isso se chama piel-baulismo. Um nome meio maluco, mas é assim. Então, esses mechões é um vitiligo. Ele pode ter vitiligo nos cílios, nas sobrancelhas. Ele pode ter um vitiligo unilateral, só sai de um lado do corpo. Ou ele pode ter um vitiligo bilateral, ou seja, sai nas duas, nas duas pálpebras, nas duas orelhas, nas duas áreas do rosto, dos dois lados, dos dois peitos, nos dois ombros, nas duas omoplatas. Existe alguma área que é mais afetada do que a outra? Ou não? Dos Ou dois lados? Dos dois Ela lados. geralmente é mais ou menos bilateral e simétrica, mas às vezes é um pouquinho diferente. E o pior de todos os vitiligos são os vitiligos de extremidades. Então esses são mais difíceis, porque não sei se você sabe, o nosso organismo, ele funciona como um tabuleiro, tabuleiro elétrico que sai todos os fios, sabe quando o eletricista vai lá e coloca aquela caixa, que é a central, e de lá sai fios para a casa inteira de eletricidade, vai para a cozinha, vai para a sala, vai para o ar-condicionado, vai para o lavador. Assim é o nosso organismo, a gente é todo setorizado, a gente é uma engenharia elétrica e mecânica e espiritual, né? Sensacional. Então, o vitiligo, ele trabalha sobre o melanocito, também entra aí. O mesmo melanocito que a gente falou lá no melasma, a gente está falando aqui, só que agora é o contrário. Ele não vai formar melanina, ele fica amelânico. Um melanocito que não fabrica o que ele tem que fabricar, que é dar cor na pele, pigmento. Porque se a gente não faz pigmento na pele, a gente vira o quê? Um albino. Sabe esses albinos que a gente vê no circo? Que é todo branquinho, cílios branco, todo branco? Então, o vitiligo é um melanocito que fica deficiente, mas ele anda, todos os nossos soldadinhos, eles têm ordem, como um quartel-general. Ele anda sobre cabos elétricos. Então, a gente sai da coluna, vem para a cabeça, para os olhos, para a face, pescoço, ombro, peito, extremidades superiores, tronco, abdômen, área genital, membros inferiores e extremidades. Então, o vitiligo pode querer afetar o melanocito que está em cima desses cabos dos dois lados. Quer dizer que ele é poderoso. Ele veio com um comando central. Ele saiu da caixa de comando. Entendeu? Então, aí ele já é mais forte de tratar. Principalmente os que saem em mãos, pés e área genital.
Eles são os mais fortes. Doutora, a psoríase, o que é a psoríase e como é que ela pode ser tratada? A psoríase é outra doença autoimune. Ela também trabalha exatamente desse mesmo jeito do vigílio, trabalhando sobre esses dermátomos que a gente chama, que são esses cabos, a gente chama de dermátomos, né? Neurais, né, pelo corpo, e ela também sai bilateral e simétrica, ou seja, nos dois cotovelos, nos dois joelhos, nos dois tornozelos, ou nas plantas dos pés, palmas das mãos, ou só no couro cabeludo, ou isso seria a psoríase vulgar. Ela tem várias manifestações clínicas diferentes, e outras seriam como medalhinhas por todo o corpo, que a gente chama da psoríase vulgar também, mas ela pode sair em todo o organismo, que se chama, em toda a pele, todo o tegumento, se chama eritrodérmica, né? Então, temos psoríase gutata, que forma como gotas por todo o corpo. Então, tem vários tipos de manifestações dessa descamação de pele. Como que a psoríase funciona? A célula da pele, ela é muito inteligente, ela tem uma vida própria, ela tem todo um mecanismo fisiológico. Então, ela nasce, cresce, amadurece, envelhece, morre e descama. Esse é o caminho. Todos nós não temos pele desde que a gente nasceu, tá, gente? Essa é uma pele nova. Nós somos um órgão vivo. A gente se renova todo o tempo. As nossas peles, as nossas células nascem e morrem. Esse tempo dura 21 dias. Na psoríase, o tempo de crescimento até formar uma descamação e morrer é muito curto. 3 dias, 5 dias, 7 dias. Então, você tem uma pele em cima da outra e forma essas descamações, que a gente chama até de descamação prateada, que você passa a unha e ela fica meio prateada, ou esperma de vela, como se fosse uma vela. Então, a gente bate o olho e a gente já dá o diagnóstico. E é um defeito no queratinocito para formar essa pele em cima da outra. Então, existem tratamentos fantásticos, também não tem cura. Todas as doenças autoimunes, Hélio, não tem cura. Elas têm controle e tem um controle bastante, assim, super real, onde a pessoa pode nunca mais ter um brotes. É uma cura para ela. Mas se ela deixar de cuidar, ela volta a ter um brote. Seja vitiligo, seja psoríase. Doutora, outra doença autoimune também a gente está dando uma pincelada, porque são algumas, né? O lúpus cutâneo, né? Exato, Quais são os sintomas e suas formas de apresentação? Bom, foi o meu tema de tese. O lúpus é uma doença muito florida e ela tem muita sintomatologia. Ela pode começar sem nada na pele. Ela pode começar na pele como a asa de borboleta, que a gente chama, que é bem aqui que a gente acaba fazendo uma biópsia e vem as células inflamatórias que a gente vê no lúpus. Mas ela pode começar com dores articulares, ela pode começar com um embaçamento visual, ela pode começar com algumas infecções, uveíte, sabe aquela úvula que a gente tem que canta, pode inflamar ou no ouvido. Enfim, ela começa com processos inflamatórios em qualquer lugar do corpo. E depois ela se pode ficar somente na parte cutânea, que é o lúpus eritematoso discoide, ou cutâneo. E o sistêmico, que acomete outros órgãos do organismo, como o coração, baço, fígado, etc. Rins, principalmente. E aí, de que forma a gente consegue tratar esses sintomas, doutora? Amenizar? As doenças autoimunes, como eu volto a dizer, não é uma doença só para um especialista. Ela é multidisciplinar. Ela deve ser tratada por vários especialistas. Aonde ela está, tem que o especialista estar aí. Ele tem que estar aí. Se está no rim, o nefrólogo tem que estar aí. Se está no coração, o cardiologista tem que estar aí. Se está na pele, o dermatologista tem que estar aí. Se está no olho, o oftalmologista tem que estar aí. Se está nas articulações, o reumatologista deve estar presente. Então, é multidisciplinar, é uma doença que pode ser bem controlada quando tem a colaboração de todos os colegas.
Doutor, olha, são temas vastos. A gente poderia Vastos. passar aí a manhã inteira falando sobre eles, dias. Semanas. Mas eu já quero lhe agradecer, quero aproveitar também e pedir para a senhora fazer o convite também para essas pessoas. Temos ouvintes que têm doenças autoimunes também que Sim. precisam ser tratadas. Exatamente. Então já convide eles para conhecer a clínica da doutora Ana Paula Vitti. Bom, eu estou lá para atender todos vocês que têm alguma sintomatologia que você não compreende, que você não se sente bem. Eu vou deixar um recadinho para vocês. Não demorem para procurar a medicina, o médico. Não deixe as coisas. Eu tenho medo de ir no médico. Não vou porque se a gente procura médico encontra doença. Mas é preferível tratar com anterioridade, que você diagnostique a tempo para chegar você à sua cura, ao seu controle absoluto e uma qualidade de vida muito boa. Então, venham com a gente, nós estamos lá na Alameda Cadarinho 90, na clínica doutora Ana Paula Vitti, e também eu estou no Hospital Coronel Mota todas as manhãs, de segunda a quinta, às 7 da manhã. Doutora, muito obrigado e eu lhe aguardo semana que vem com mais um tema incrível. Obrigada, querido, você pela oportunidade. A gente já volta, é rapidinho, tá? Não sai daí.